Irmãos, boa tarde, né? Não tem jeito, está muito claro lá fora. Boa tarde a todos, a graça e a paz de Jesus seja sobre a sua vida. É muito bom a gente louvar o Senhor, é muito bom a gente adorar o Senhor. Antes da gente passar para a exposição da palavra, a gente vai passar por um momento muito especial aqui na igreja. Você que nos visita, talvez não saiba, nós da Igreja Presbiteriana, nós batizamos as nossas crianças. E o batismo infantil é porque nós cremos que os nossos filhos são filhos da aliança. Nós entendemos, irmãos, que no pacto que Deus faz com o seu povo, Ele nos chama a todos, Ele chama o nosso lar. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. E é interessante que, como no Antigo Testamento a circuncisão era um sinal de que os filhos dos filhos de Israel eram filhos do pacto também, assim o batismo para nós. Eu queria convidar aqui a Tânia e o Diógenes, trouxessem aqui o bebê Augusto. Vem aqui. Oi, aqui. Tudo bem. Eu já te conhecia de foto, viu, Augusto? Não é a primeira vez aqui pessoalmente. Gente, Deus abençoe vocês. Filhos são uma grande bênção do Senhor para nós. E um grande desafio também. Um gigantesco desafio. E ele é simpático, ele está rindo aqui para mim. Vocês não estão vendo isso, não? Mas eu já gostei de você, viu? No batismo, quando a gente declara que o Augusto pertence ao Senhor, o batismo não salva, mas o batismo é a marca de que esse menino é filho da promessa. O batismo é a marca de que nós, que cremos nesse Deus, declaramos que essa criança é filha desse Senhor, filho desse Senhor que nos salvou. E é assim que a gente entende o significado do batismo. Tânia, eu tenho algumas perguntas. Você que é membro da nossa igreja, pode ficar aqui, Augusto, você, Diógenes. Tânia, eu tenho algumas perguntas que vou me referir a você que é membro da igreja. Nós estamos diante da igreja de Jesus Cristo, e esse ato não é um mero ato de formalidade religiosa, é um ato de consequências eternas. Deus, o Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, está aqui conosco. E os compromissos que vocês assumem, sobretudo você assume diante dessa igreja, nós fazemos diante da igreja, do povo de Deus e diante do nosso Senhor. E as perguntas são: você crê em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra? Você crê em Jesus Cristo, que é o único Filho de Deus, que foi foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos? Você crê nesse Cristo? Você crê nesse Cristo que foi crucificado, morto, sepultado, mas ressurgiu ao terceiro dia, subiu aos céus e está à destra de Deus Pai? Você crê nesse Cristo? Você crê no Espírito Santo de Deus, na igreja de Jesus, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna? Louvado seja Deus. Esse é um compromisso desafiador para vocês, porque Deus deu um presente para vocês, e a Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor. E um dia a gente vai estar na presença de Deus, e o Senhor pedirá contas da vida desse precioso menino. Não é, Augusto? Você está prestando atenção? Estou gostando, Augusto. Você promete instruir essa criança nos caminhos do Senhor, segundo as Sagradas Escrituras?
Você promete orar com ele e por ele, dando bom exemplo, ler a Bíblia, trazê-lo à igreja. Sim? Louvado seja Deus. Deus abençoe. Augusto, filho da promessa, eu te batizo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Vamos orar. Senhor, nós louvamos o Teu nome pela vida do Augusto e louvamos o Teu nome pela vida da Tânia, do Diógenes, e eu quero Te louvar. Quero Te louvar por esse ato sagrado, lindo e bendito. Essa criança é tão pequena e tão frágil. Ele está nas Tuas mãos. Que o Senhor o guarde, que o Senhor o ampare, que o Senhor cuide dessa criança e que ele cresça para a glória do Pai, para trazer alegria para os Teus pais. Que ele cresça como o Senhor Jesus em estatura e graça diante de Deus e dos homens, em Cristo Jesus que nós oramos. Aleluia. Amém. Deus te abençoe, Augusto. Deus te abençoe. Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias. Nós estamos expondo já há algum tempo a segunda carta de Paulo aos Coríntios. E hoje há um texto que para mim é muito especial. E talvez esse capítulo 12, onde nós vamos ler os 10 primeiros versículos, seja o ápice, o ponto maior da mensagem de toda a epístola de Paulo. Dessa segunda carta de Paulo aos Coríntios. Então abra sua Bíblia, eu quero ler com você, eu quero que você acompanhe na sua Bíblia, e quero que você esteja bem atento agora à leitura da palavra, e que o Senhor fale ao seu coração. Esse é o nosso desejo. Nós vamos ler esse texto, acompanha aí, 2 aos Coríntios, capítulo 12, versículo 1 até o versículo 10. Se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo, que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei. Deus o sabe. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. De tal coisa me gloriarei, não porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Pois se eu vier a gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas abstenho-me, para que ninguém se preocupe comigo mais do que em mim vê ou de mim ouve. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. E então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Pai querido, Deus gracioso, Deus bondoso, nós estamos diante da Tua palavra. E nós precisamos da direção do Teu Espírito Santo, para que a Tua palavra seja ouvida, para que a Tua palavra adentre em nossos corações, para que a Tua palavra nos mova, para que a Tua palavra nos traga consolo, para que a Tua palavra converta corações, para que a Tua palavra traga fortalecimento para o joelho trôpego, para que a Tua palavra seja bálsamo para o coração ferido. Essa é a Tua palavra. E por isso nós pedimos
a direção, a unção do Teu Espírito Santo e que o Senhor leve as nossas mentes e corações cativos diante de Ti, para que se ouça a Sua voz. Assim nós oramos em Cristo Jesus. Amém e amém. Irmãos, desde o capítulo 10, a gente tem visto Paulo explicitamente defendendo o seu apostolado contra os chamados falsos mestres. A gente vê isso desde o início. Agora do capítulo 10 ao capítulo 12, isso é muito evidente. E semana passada, pastor Adelson pregou aqui no capítulo 11. No capítulo 11, o apóstolo Paulo começa a mostrar então evidências da sua vida e ministério cristão. É como se Paulo estivesse dizendo, olha, na primeira metade do capítulo 11, ele aponta e dá alguns critérios para nós. Olha, cuidado, há falsos profetas aí. E a gente aprendeu aqui alguns critérios bíblicos para reconhecer esses tais falsos profetas. E esses critérios valem até hoje para nós. Logo em seguida, o pastor Adelson definiu como uma briga de currículos, né? A turma está dizendo, nós somos melhor do que você. Ou veja para nós aqui como nós somos profetas ou apóstolos verdadeiros. E o apóstolo Paulo chama a atenção para as marcas que ele tem em si, mas sobretudo ele não pede para que eles olhem o seu currículo acadêmico aos pés de Gamaliel, muito embora ele diz, olha, eu sou hebreu também, igual vocês, mas as marcas de Cristo em mim estão aí, nos trabalhos, nas prisões, nos açoites sem medida, e ele dá uma lista enorme de tribulações inimagináveis para mim e para você possivelmente. O fato é que agora chega no capítulo 12 e o debate continua. Mas sabe o que eu percebo aqui? Eu percebo um Paulo um tanto quanto cansado desse debate. Eu não sei se isso já aconteceu com você, mas há algumas pessoas que não têm dificuldade nenhuma de falar das suas qualidades, né? Eu já disse para vocês que a minha mãe, saudosa memória, minha mamãe dizia que meu filho, eu tiro o chapéu para mim, viu? Eu dizia, não mãe, quem tem que tirar o chapéu para a senhora são os outros. Tem gente que tem facilidade de tirar o chapéu para si mesmo, portanto esse não precisa que os outros o reconheçam. Mas o fato é que Paulo está constrangido. Ele, no versículo 1, a gente percebe esse constrangimento, ele diz assim, olha, se é necessário que eu me glorie, ainda que não seja conveniente, gente, estou cansado, isso não é legal. E ele diz, mas eu vou falar então acerca de visões e revelações que recebi do Senhor. E aí é preciso que você se lembre que ele está falando com a igreja de Corinto, e embora ele se sinta um tanto quanto desconfortável, se você ler a primeira carta de Paulo aos Coríntios, você vai ver um debate enorme entre os capítulos 12 e 14, e o apóstolo Paulo orientando a igreja, porque era uma igreja que supervalorizava determinadas manifestações espirituais. Eles meio que aferiam uma verdadeira espiritualidade naquele que manifestasse este ou aquele determinado dom. Parece que a igreja de Corinto gostava desse rótulo espiritual. E ele diz assim, então, vocês estão falando aí de manifestações? Pois eu vou dizer um negócio para vocês aqui. E aí o versículo 2, olha que interessante, Paulo parece constrangido. Tanto é que ele não fala nem de si na primeira pessoa. Ele diz assim, conheço um homem, ele está falando dele. Olha o versículo 2. Conheço um homem que em Cristo há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Essa visão ela foi tão real que ele diz assim, não sei se no corpo ou fora do corpo, Deus o sabe. E ele continua no versículo 3, olha aí na sua Bíblia. Eu sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, Deus sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. Palavras inefáveis ou palavras indizíveis. Gente, para a gente entender essa visão aqui, muito embora eu quero que você entenda que essa visão de Paulo não é o ponto central da mensagem de Paulo aqui, tá? Mas o apóstolo Paulo fala que foi ao terceiro céu.
E é preciso que você se lembre, tá, irmãos? Você não pense que o terceiro céu é uma espécie de subcategoria hierárquica, celestial, do mesmo jeito que às vezes a gente pensa que há subcategorias hierárquicas no inferno, tal qual a descrição de Dante Alighieri lá no céu e no inferno, ele fala de círculos e giros, né? Já viu essa história de fulano no quinto dos infernos? É por causa de Dante Alighieri, né, que imaginou um céu e o inferno. No caso do céu de Dante, ele fala de círculos celestiais. Não é isso, é simples. O fato é que o número 3 tem um significado simbólico para a cultura judaica. E João Calvino dizia, olha, o 3 representa, está aqui para indicar nada mais que aquilo que é mais elevado, é o mais completo. O fato é que o apóstolo Paulo foi levado ao céu, que ele chama de terceiro céu, ou no versículo seguinte ele chama de paraíso, a mesma coisa. Bom, essa visão maravilhosa de Paulo, e a gente não tem detalhes sobre ela, o apóstolo Paulo não deu detalhes, ele não fez questão de dar nenhum detalhe sobre ela, mas foi uma visão arrebatadora, e nessa visão ele ouve palavras de Deus, palavras que foram a ele vetadas de serem faladas para as outras pessoas. Bem, o ponto central do texto já disse, não é essa experiência miraculosa. Qual que é o ponto central? O ponto central, irmãos, que agora o apóstolo Paulo vai começar, a partir do verso 5, chamar a nossa atenção, ele vai começar a apontar a fonte da sua força. Onde o seu ministério está fundamentado. Aquilo que possibilita a vida e o ministério do apóstolo Paulo. E a partir desse texto a gente vai tirar algumas lições importantes aqui para a vida cristã. A primeira delas, eu quero ser mais breve nessa primeira aqui. Eu quero que você entenda que a vida cristã e o ministério cristão não se sustentam em experiências ou realizações. A gente vai ver isso nos versículos 5 e 6. O que eu quero dizer com isso? Entendam, eu não estou negando aqui que eu e você temos um Deus que é vivo, eu e você temos um Deus gracioso, que participa ativamente nas nossas vidas, não somente na nossa salvação, mas Ele nos acompanha em toda a nossa jornada de vida. Ele é, sim, nós cremos nisso, e nós vemos isso. Ele é um Deus que faz milagres, que ressuscita mortos. Ele é um Deus que cura enfermos, que dá livramento, que sustenta providencialmente. Mas entenda uma coisa, seja qual for a experiência da vida cristã, a vida cristã não se define ou não está fundamentada em experiências miraculosas que a gente possa ter ou realizações que a gente possa alcançar. A vida cristã não se mede pela quantidade do milagre ou pela quantidade de feitos portentosos. Eu quero que você entenda uma coisa simples aqui. A vida cristã, sobretudo, ou é antes de tudo um relacionamento com Deus. É relacionamento de pai para filho. É isso que define a vida cristã. E aqui eu quero fazer uma pergunta para você. Você ama Deus? Ou você ama aquilo que Deus te dá? Você percebe que tem uma diferença nada sutil? Você ama a Deus ou você ama as bênçãos provenientes dele? Cuidado. Cuidado, porque se você diz que ama a Deus baseado naquilo que Ele te dá, você na verdade não o ama. Você ama as suas bênçãos. O reverendo Hernandes Dias Lopes diz isso. Você ama as bênçãos de Deus ou o Deus das bênçãos? O fato é que, se o seu amor a Deus é condicionado aos milagres que Ele realiza, e o dia que Ele não fizer o milagre que você pedir, você vai o abandonar. E o dia que você enfrentar lutas difíceis, e o dia que as adversidades baterem a sua porta, você vai confessar o mesmo amor?
Você terá a mesma fidelidade? Irmãos, presta atenção numa coisa. E eu repito, e eu quero ser claro a esse respeito, nós cremos sim, na mão poderosa, no mesmo Deus que foi ontem, hoje, sempre há de ser, porque Ele é alfa e Ele é ômega. Ele é Deus todo-poderoso e a gente não nega isso. Mas o que eu estou dizendo é cuidado onde você fundamenta, baliza a sua fé. Dá uma olhada para o povo judeu lá no Antigo Testamento. Gente, aquele povo viu muito mais milagre do que eu e você poderia imaginar. Foi água saindo da rocha, mar se abrindo, comida vindo do céu, e no fim das contas, o coração ainda era duro da maioria do povo. E Jesus? Tantos viram os milagres de Jesus e seguiram a Jesus porque o amavam ou pelos seus milagres? Prova de que não amavam a Jesus é que pouco tempo depois, quando amedrontados por causa da revolta judaica, foram perguntados: solto quem? A este Jesus ou Barrabás? E todos em uníssono gritaram: soltem Barrabás! E Judas, que caminhou do lado do mestre, que certamente viu milagres serem realizados pela mão do Filho de Deus, esse o traiu. Quando eu falei de Judas, um carro deu até uma derrapada ali, metade da igreja olhou para lá. Mas isso tem nada a ver com a nossa história aqui. Vamos voltar para o texto. É por isso que o apóstolo Paulo, versículo 5, o apóstolo Paulo começa a mudar o tom da história. Ele diz assim: sabe do que eu vou me gloriar? Eu vou me gloriar nas minhas fraquezas. Eu vou me gloriar nas minhas limitações. O capítulo 11, versículo 30, ele tinha dito a mesma coisa. Se tenho de gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito às minhas fraquezas. Sabe que Paulo começa a perceber? Ele começa a perceber, e ele diz no versículo 6, ele diz assim, olha aí o versículo 6. Ele diz assim: pois se eu vier a gloriar-me, não serei necio. Ora, a visão dele é real. Gente, o que eu vi foi verdadeiro. Mas não é isso que marca a minha vida e o meu ministério. E eu não quero ficar colocando isso como marca do ministério, para que vocês não pensem de mim mais do que vocês veem em mim e ouvem de mim. E aqui, para encerrar essa parte simples, o apóstolo Paulo está pedindo para que essa gente olhe para ele e diz assim: sabe como vocês vão identificar em mim um apóstolo verdadeiro? O que vocês veem em mim e o que vocês ouvem de mim. E sabe o que vocês veem em mim? As marcas da fidelidade, do amor a Deus, deixado pelas prisões, pelos açoites sem medidas, as cicatrizes dos apedrejamentos, os sinais no corpo de um homem que enfrentou naufrágios e perigos sem fim. Essas são as marcas de Cristo no corpo de Paulo. É isso que eles veem nele. E ele diz, para que também não pensem de mim mais do que ouvem de mim. Sabe o que eles ouvem de Paulo? A pregação fiel de Cristo Jesus, crucificado e ressurreto. A pregação daquele que se fez pecado por nós, para que eu e você fôssemos feitos justiça de Deus. Cuidado onde você coloca a sua fé. Se a sua fé está balizada, ou se a sua fé é dependente do milagre, você possivelmente não ama Deus. Você quer uma barganha. Você gosta daquilo que Ele pode te proporcionar. Segunda lição de hoje. O que sustenta a vida e o ministério cristão é a força de Deus que opera em nós através da fraqueza. Aqui eu preciso me deter mais um pouquinho. A força de Deus que opera em nós através da fraqueza. Gente, esse é o ponto central e é o tema da nossa série, a força na fraqueza. Se você parar para pensar bem, você lê os versículos 7 a 10, a gente pode se perguntar, e algumas vezes eu já me perguntei, mas peraí, como assim gloriar-me nas fraquezas? Que história é essa de o poder que se aperfeiçoa na fraqueza?
Como assim prazer nas próprias fraquezas? Ser forte quando se é fraco? Gente, sabe o que eu quero chamar a sua atenção? O quanto o discurso de Paulo é contraintuitivo, sobretudo na cultura que eu e você vivemos. E deixa eu te dizer uma coisa, Paulo não é um fanático religioso, delirante, em surto psicótico, não. Não é nada disso. Paulo é um homem crente. Mas eu vou te dizer as razões pelas quais ele diz que se gloria na sua fraqueza, pelas quais ele olha para si e diz assim: louvado seja Deus por essas fraquezas. Primeiro, porque em nossas limitações nós reconhecemos as nossas fragilidades e combatemos a arrogância e o orgulho. Deixa eu te explicar melhor. Olha o versículo 7 comigo. Olha o que diz o verso 7. E para que eu não ficasse, o que, irmãos? Orgulhoso. Com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Irmãos, o apóstolo Paulo está dizendo para mim que por causa daquela, ele teve uma visão maravilhosa demais. Uau! Foi ao terceiro céu. E a Bíblia diz que para que ele não ficasse orgulhoso de si mesmo, para que ele não se exaltasse, o Senhor colocou nele um espinho na carne. Eu quero chamar a sua atenção, olha bem para mim e preste atenção numa coisa. A gente precisa ser honesto. Você já parou para pensar que há um mal inerente em cada um de nós? Há uma tentação que nos ronda. Sabe que tentação é essa? É a tentação do orgulho. Sabe o que é o orgulho? É você pensar de si mais do que realmente você é. A síndrome de Lúcifer nos persegue a todos, desde o Éden. Porque afinal de contas, lá no fundo do meu e do seu coração pecaminoso, a gente quer ser mais do que realmente a gente é, e se pudesse nós seríamos deuses, assim como na tentação do Éden. Ó, para você entender o orgulho, eu acho que, e aí vou citar de novo aqui o C.S. Lewis, porque ele descreve muito bem por que o orgulho é tão perverso e por que o Senhor usou de uma maneira tão severa para combater o orgulho na vida de Paulo. Olha só o que C.S. Lewis diz lá no seu livro a Cristianismo Puro e Simples, no capítulo que ele chama de O Grande Pecado, referindo-se ao orgulho. Abre aspas, ele diz assim: de acordo com os mestres cristãos, o vício fundamental, o mal supremo é o orgulho. E ele continua: é por causa do orgulho que o diabo se tornou o que é. O orgulho leva a todos os outros vícios. É o estado mental mais oposto a Deus que existe. O orgulho é muito perigoso, em muitos aspectos. E eu penso aqui, sobretudo, em dois aspectos do orgulho. Primeiro, porque o orgulho te distancia de Deus. C.S. Lewis diz que o orgulho é anti-Deus. E a Bíblia diz que Deus rejeita o soberbo. Mas o orgulho também te distancia do próximo. Para que eu não ficasse orgulhoso com a grandeza das revelações. Sabe o que eu vejo em muita gente propagandeando aí? Se você fizer uma pequena busca no Google, você vai ver tanta gente na internet propagandeando servos de Deus que foram ao céu ou que foram ao inferno, fizeram isso, fulano ou ciclano, que fazem curas e operam milagres assim e assado. Esses são os currículos que estão aí aos montes nas redes sociais. É interessante que com muita facilidade a gente passa a achar que a gente é autossuficiente, que a gente é dono das próprias virtudes. Não que nós não as tenhamos. Todos nós aqui temos qualidades, obviamente que temos. Mas presta atenção.
tudo aquilo que eu tenho, tudo aquilo que a gente tem por pura graça divina. Porque se você ainda não se deu conta que até o ar que você respira é dom da graça, gente, será que essa pandemia ainda não nos ensinou o suficiente? Quantas pessoas e quantas vidas foram ceifadas, o quanto que essa pandemia jogou na cara da gente a fragilidade da vida, que a Bíblia já disse que é sopro. Olha o que C.S. Lewis continua dizendo acerca do orgulho. Ele diz assim: em Deus defrontamos com algo que é em todos os aspectos infinitamente superior a nós. Se você não sabe que Deus é assim, e que portanto você não é nada comparado a Ele, você não sabe nada absolutamente sobre Deus. O homem orgulhoso sempre olha de cima para baixo, para as outras pessoas e coisas, e é claro que fazendo assim ele não pode enxergar nada que está acima dele. Percebe o perigo do orgulho? Você acha que é Deus, ou você acha que não tem nada acima de você. E aí eu me preocupo demais, irmãos, na nossa cultura, que repete demais: se você quer, você pode. Ai, gente, mas eu queria tanta coisa, não... queria ir para a Disney, o dólar não baixa, queria tanta coisa nessa vida. Só depende de você. O que você acha? Uma vez eu vi o Luiz Felipe Pondé criticando aí o discurso de muitos desses coaches aí. Ele diz assim: gente, o mundo é uma máquina destruidora de sonho. Deixa eu dizer uma coisa para você que acha que só depende de você. A Bíblia diz que tudo depende de Deus e nele nós vivemos e existimos. As virtudes que há em nós são dádivas do Criador. Os bens que nós recebemos são providência, as vitórias que conquistamos são fruto da benevolência divina. E todo o bem que possuímos, de uma forma ou de outra, são fruto da graça, porque nenhum fio de cabelo da nossa cabeça cai se não for pela permissão do Senhor. Cuidado com o orgulho. A linguagem de Paulo é forte. E para que eu não ficasse orgulhoso com a grandeza das revelações, ele diz que foi-lhe posto um espinho na carne. E ele diz que esse espinho na carne é mensageiro de Satanás para esbofeteá-lo. Você consegue imaginar essa cena? Deus coloca um espinho na carne que a gente não sabe o que é, não dá para a gente afirmar. E aí você vai ver gente afirmando de tudo. Olha, era uma enfermidade física, debilitante, uma dor crônica. Tem gente que passa aqui por dores crônicas, tem dores na coluna, ou sei lá onde. Vocês sabem o quanto é terrível lidar com uma dor que não passa, é enlouquecedor. Mas não sei, há pessoas que falam: não, esse espinho na carne são os inimigos de Paulo, são as pessoas que constantemente o perseguem. A gente não sabe o que é, mas uma coisa é fato: esse tal de espinho na carne é uma coisa que faz Paulo sofrer demais. Agora a Bíblia diz que é mensageiro de Satanás. Aí a nossa cabeça começa a dar um tiro. Mas foi Deus que pôs. Você já imaginou você toda noite recebendo um mensageiro do capiroto na sua casa, dizendo: acorda, é hora de você tomar uma bolacha na cara, 01, tá! Uai, a cena é mais ou menos essa. É um mensageiro de Satanás para me dar na minha cara, para eu deixar de ser orgulhoso. Quando eu leio esse texto eu falo assim: Senhor, tira de mim o orgulho, tá? Lembra de Jó? O diabo precisou pedir a permissão a Deus. Mensageiro de Satanás para lhe esbofetear o rosto. Sabe uma coisa interessante que o comentarista bíblico Paul Barnett ele diz que a visão de Paulo leva ao terceiro céu, mas o espinho o traz de volta para o chão. Irmãos queridos, cuidado com o orgulho que te afasta de Deus e que faz você pensar sobre você além de você mesmo. Muito cuidado, ele é perigoso.
Mas um outro perigo do orgulho é que o orgulho nos afasta do próximo. Você já parou para pensar? E aí o C.S. Lewis explica também que o orgulho não se satisfaz em ter uma coisa, mas em ter uma quantidade maior dessa coisa. O C.S. Lewis diz assim: dizemos que as pessoas se orgulham de ser ricas, espertas ou bonitas. Ele diz: isso não é verdade. Elas se orgulham de serem mais ricas, mais espertas e mais bonitas. Percebe que o orgulho é essencialmente comparador? Há muito tempo atrás eu li um texto do Rubem Alves, nem me lembro onde, e ele estava dizendo, eu acho que estava caminhando com 2 netinhos e cada um com um balão. Aí o balão de um neto estourou. O que aconteceu com o neném que o balão estourou? Chorou. E ele disse: você acha que ele está chorando porque o balão estourou? Não, ele está chorando porque o outro tem um balão e ele não tem agora. Ele diz: o problema é a assimetria. Essa é a essência do orgulho. E essa é a essência do orgulho que nos afasta uns dos outros. Porque me faz sempre olhar para você como alguém que supostamente é maior do que você. Há uma segunda lição interessante aqui sobre as nossas fraquezas, é que em nossas limitações, e aí eu quero que você entenda isso, nós aprendemos a depender muito mais de Deus. O tal espinho na carne levou Paulo a orar 3 vezes. Tira de mim esse espinho. E a resposta de Deus foi uma das respostas mais belas e ao mesmo tempo mais duras que alguém já ouviu. E talvez seja uma resposta que eu e você temamos ao ouvir de Deus. A resposta de Deus é: Paulo, a minha graça te basta. Mas e o espinho? A minha graça te basta. Mas a minha dor, a minha graça te basta. Mas a minha perda, a minha graça te basta. A minha graça te basta. Eu acho que nós tememos respostas assim, irmãos queridos. Porque quando Deus diz que a graça dele nos basta, Ele está nos dizendo que não vai ser do nosso jeito. Vai ser do jeito dele. E nós tememos. Mas presta bem atenção numa coisa: a graça de Deus se manifesta de muitas formas. E se você entender que a graça de Deus é tudo que você precisa, esses problemas serão minimizados. O que eu quero que você entenda, e eu quero repetir uma frase que eu vi há muitos anos atrás, eu acho que foi, esqueci o nome do autor, Rick Warren. Ele disse que você só saberá que Deus é tudo que você precisa quando Deus for tudo que você tem. Já parou para pensar nisso? Você só saberá que Deus é tudo que você precisa quando Ele for tudo que você tem. A minha graça te basta. Graça de Deus é seu amor perdoador, misericordioso. Graça de Deus é o seu favor derramado por nós. Graça de Deus é o seu amor inapagável, que jamais permite que Ele se esqueça de cada um de nós. É isso que Ele está dizendo. É isso que eu e você precisamos mais do que tudo nessa vida. Porque tudo nessa vida passa. Bens, pessoas, amores, todas essas coisas são frágeis. Mas a graça de Deus, não. Na nossa vulnerabilidade, na nossa fraqueza, eu e você estamos muito mais inclinados a aprender e a crescer. Irmãos, o apóstolo Paulo diz lá no versículo 9, ele continua dizendo que o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Na verdade, essa é a resposta de Deus. A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. A gente precisa entender, e eu quero que você entenda isso, que as lutas são parte inerente da nossa vida. Irmãos, eu e você, nós vivemos em um tempo em que nós não lidamos bem com a dor, com a adversidade. A gente tem uma cultura
que não aceita bem as adversidades da vida. A gente não lida bem com elas. A gente tem a sensação de que se algo ruim nos acontece, é que esse algo nos é estranho, está errado, não devia ser assim. O Tim Keller, num livro que ele fala do sofrimento, ele diz assim: na perspectiva ocidental e secular, o sofrimento é uma total interrupção da história. Não pode ser parte significativa dela, porque essa forma de abordar a vida, por essa forma de abordar a vida, o sofrimento deve ser evitado a qualquer custo, ou minimizado o máximo possível. E eu quero perguntar para você: há alguém aqui neste templo que não tenha passado por nenhum momento de dor ou aflição na sua existência? Eu duvido. Irmãos, não tem como a gente fugir. Jesus Cristo disse que no mundo nós passaríamos por aflições. Pais, olhem para mim, eu quero fazer um alerta para você, e vira e mexe, eu faço um alerta aos pais. Há uma obra que foi publicada há menos de um ano no Brasil, de uma psicóloga social chamada Jean Twenge. Ela escreveu um livro chamado iGeneration, a geração I. Ela chama de I porque é a geração que já nasceu no tempo dos iPads, dos iPods. É uma geração super conectada, ou que eles também chamam de geração dos Centennials. É a geração que vem depois dos Millennials. Bom, são aqueles meninos e meninas nascidos entre 95 e 2007, que estão aí adolescentes e jovens adultos. Olha o título do livro da Jean Twenge, e eu vou te explicar por que eu estou citando esse livro. O subtítulo do livro é Por que crianças superconectadas de hoje estão crescendo menos rebeldes, mais tolerantes, menos felizes e completamente despreparadas para a vida adulta. Olha que coisa curiosa. Esse livro traz um monte de estatísticas, e muito embora as estatísticas sejam norte-americanas, boa parte delas se aplica à nossa cultura ocidental, onde há inúmeras semelhanças. O que ela está cheia de estatísticas, e ela mostra por A mais B o quanto que, em contrapartida, a gente tem nessa geração uma geração frágil. Gente, eu não sei se você sabe disso, mas hoje o suicídio já está entre terceira e quarta causa de morte entre adolescentes e jovens. Essa geração I ou Centennials, é a geração de meninos e meninas que já chegam aos 15 anos tomando psicotrópicos, ansiolíticos, antidepressivos, e que muitos deles já tentaram suicídio, ou pelo menos uma vez na sua vida já pensaram, ou planejaram, ou desejaram não viver mais. Alguns autores chamam essa geração de flocos de neve, de tão frágeis que são. Mas por que então que essa geração é tão frágil? Esse livro não é um livro cristão. Será que a gente não errou em algum lugar? Sabe onde eu acho que a gente errou? Eu vejo que quando eu penso em gerações passadas, eu penso na minha avó, eu penso na minha mãe, essas pessoas passaram por privações que eu nem imagino. E é natural na vida da gente que à medida que a vida melhora para nós, e hoje a gente vive num mundo muito melhor do que o mundo de 50 anos atrás, com muito mais recursos médicos, com muito mais acesso a bens de consumo. É muito difícil que um de vocês aqui não tenha um celular nas suas mãos. Eu acho que nós, os pais, ou gerações anteriores, erraram, porque às vezes, tentando proteger, a gente não dá aos filhos a possibilidade de desenvolverem uma musculatura emocional que vai prepará-los para a vida. A gente quer encarpetar o chão que eles vivem, em todos os ambientes. E entenda bem, não abandone o seu filho a ponto de negligenciá-lo, mas não superproteja a ponto de impedir que ele cresça. Quantos dos nossos filhos aqui, coisa simples,
Os nossos meninos não sabem o que é pegar um ônibus. Gente, o que eu peguei de 355, Taguatinga Norte, Taguatinga Sul nessa vida não está no gibi. Mas na minha época tinha lotação e ônibus. Que a gente tinha que adiantar o troco. Como é que é? Adiantar a passagem para facilitar o troco e a descida. Você lembra disso? Para você comprovar que eu estou falando a verdade. Cabiam 15 na van, entravam 30, não sei como, irmão. Tipo van de circo, assim. Sabe que tem 20 no Fusquinha, que vai tirando 1, 2, 3. Os caras eram mágicos. Mas eu ainda estava no lucro. Porque minha avó andava no lombo de um jumento, de um cavalo. Mas como eu cresci numa geração que aí já tinha melhores condições, a gente quer dar melhores condições, mas o fato é que às vezes a gente torna a vida dos filhos confortável até o ponto que quando chega lá, quando a carruagem vira abóbora de novo e eles têm que enfrentar a vida, eles não sabem, porque não desenvolveram a musculatura emocional que precisa ser desenvolvida sob um determinado estresse. Olha que coisa curiosa, eu li um artigo da Judith Shulevitz. Ela escreveu um artigo fenomenal no New York Times e ela falou com muito pesar e com muita preocupação do que as universidades norte-americanas estão fazendo. Isso vai chegar aqui no Brasil. Sabe o que eles estão fazendo? Eles estão criando safe spaces, espaços seguros. Sabe o que é isso? Vou te dar um exemplo. Digamos que a universidade vai receber um palestrante que os meninos não gostam. E aí, para os meninos, tadinho dos meninos, não ficarem chateados, eles então criaram salas equipadas, salinhas bonitinhas, com cookies, livrinhos de colorir, isso é a universidade, tá? Não é o jardim de infância. Livros de colorir, aqueles trequinhos de enfiar o dedinho, que eu não sei nem como é o nome daquilo, que os meninos tudo têm. Como chama aquele negócio? Pop-it! No meu tempo era plástico bolha, mãe, né? Isso que era coisa de menino pobre. Toma aí, meu filho, ó, arrebenta os plastiquinhos, você vai ficar calminho. Ou senão vai lá lavar a louça para a mamãe, que você fica refrescadinho também. Com pop-its. Que mais? Massinha de modelar. Música calmante, travesseiros gostosos, vídeos de cachorrinhos brincando, além de uma equipe treinada para resgatar ou para socorrer aqueles que se sentirem traumatizados por causa da visita do palestrante com o qual ele não concorda. Sabe o que as universidades estão tendo que fazer? Estão tendo que colocar em determinados livros da universidade o que eles chamam de trigger warnings, que são avisos de gatilho, ou são protetivos, dizendo assim, ó, esse livro aqui, talvez vai ter alguma palavra que vai te ofender, que você não goste. Irmãos, que geração é essa que a gente vai entregar para a vida? Você entende? Você entende? E agora quando a gente volta para Paulo, Paulo tem a plena consciência de que são as nossas fraquezas e as nossas lutas que de alguma forma servem como ferramenta nas mãos de Deus para me fazerem aprender a depender dEle. Eu preciso entender que esse próprio Deus, que é um Pai amoroso, Ele me permite situações adversas para me ensinar. E o apóstolo Paulo entendeu isso completamente, e por isso no versículo 9 ele diz, o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Ainda no versículo 9 ele diz, então eu vou me gloriar nas fraquezas para que sobre mim repouse o poder de Cristo. E no versículo 10 ele diz, porque quando eu sou fraco é que sou forte. Você sabe o que Paulo está dizendo? Ele está entendendo que na sua fragilidade a arrogância dele é arrancada. Ele está entendendo que nos momentos difíceis a nossa fé é aguçada.
O apóstolo Paulo está entendendo que na fraqueza eu passo menos a confiar em mim e mais a confiar nele, e por isso quando eu sou fraco eu passo a ser forte, porque a força que opera em mim é o poder que vem de Deus e que supera tudo. É isso, é disso que eu estou falando. A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Você já ouviu falar de uma mulher chamada Elisabeth Elliot? Eu já falei sobre essa senhora aqui. Ela nasceu em 1926, faleceu não muito tempo atrás, em 2015. Foi uma mulher de Deus, ela nascida na Bélgica, filha de missionários americanos. E ela ficou famosa, a história dela ficou famosa porque ela casou-se com Jim Elliot. E esse casal veio aqui para o Equador. Eles estudaram num seminário lá nos Estados Unidos e vieram para o Equador para evangelizar os índios Auca, aqui na região leste do Equador. Sabe o que aconteceu? O marido dela era piloto de avião. E um dia ele e mais 4 missionários foram fazer contato com a tribo indígena. Os 5 missionários foram assassinados a sangue frio. A morte de Jim Elliot chocou o mundo naquela época. Ela ficou viúva com a filhinha de apenas 10 meses, quando seu marido morreu. Agora, Elisabeth Elliot tinha um grande dilema consigo: voltar para os Estados Unidos e dar por encerrado a sua carreira missionária. Essa era uma das opções. E a outra era permanecer no Equador. E foi a decisão que ela tomou. Ela ficou mais 10 anos trabalhando e evangelizando, falando do amor de Deus para os próprios índios que mataram o marido dela. Pouco mais de 10 anos. Voltou para os Estados Unidos. Em 1969, casou-se de novo com Edson Leite. Ele era um professor do Gordon Cohen, um famoso seminário dos Estados Unidos. Pouco tempo depois do casamento, o homem foi diagnosticado com câncer severo. Ele morreu em 1973. Eles ficaram casados apenas por 4 anos. Mas Elisabeth Elliot era porreta, ela casou de novo, 77, com Lars Green, que era um capelão. Essa mulher viveu a vida, dedicando-se a dar palestras, escrever livros e abençoar milhares de vidas. Há muitos livros dela publicados. Acho que ela escreveu 20 livros. Sabe o que aconteceu em 2004 com ela? Foi diagnosticado com demência. E à medida que o tempo passou, ela foi ficando prisioneira do seu próprio corpo, morrendo aos poucos. E o relato do seu último marido sabe como ela enfrentou? Com a mesma graça que ela enfrentou a perda dos seus outros 2 maridos. Recentemente eu li um livro dela chamado O Sofrimento Não é Vão. Olha o que Elisabeth Elliot diz: o sofrimento foi um meio insubstituível pelo qual eu aprendi uma verdade indispensável. O sofrimento foi um meio insubstituível pelo qual eu aprendi uma verdade indispensável. Você já parou para pensar que Deus pode pegar a situação difícil que você vive para extrair de você aquilo de melhor e que você sequer imagina? Ainda nesse livro ela diz que faz uma comparação de paradoxos da Bíblia. Ela diz assim: fiz uma lista desses maravilhosos paradoxos. Aqui estão algumas coisas que a Bíblia diz que Deus transforma: a terra seca em pastos verdejantes, desertos em mananciais, o perecível no imperecível, a fraqueza em força, a humilhação em glória, a pobreza em riqueza, a mortalidade em imortalidade, esse corpo frágil em um corpo resplandecente,
pranto em óleo de alegria, meu espírito angustiado Ele troca por veste de louvor, e uma bela coroa em vez de cinzas. Sabe, irmãos, eu quero dizer para vocês, e digo isso com muito cuidado, é que as minhas orações mais fervorosas foram, sem dúvida alguma, feitas nos momentos mais difíceis da minha vida. As minhas buscas mais intensas aconteceram em meio às maiores dores. A minha confiança e a minha fé em Deus foi exercida sem reservas nos momentos de maiores privações. Eu não tinha para onde correr. Eu precisava me lançar nos braços do único que era capaz de me socorrer. E o resultado é que a gente aprende que quando a gente não é nada e quando a gente é fraco, a força de Deus opera em nós de uma forma maravilhosa. E quando a gente é fraco é que a gente aprende que tudo posso naquele que me fortalece. Quando a gente é fraco é que a gente aprende a viver bem em toda e qualquer situação. Quando a gente é fraco, mas forte em Deus, as lutas gigantes se apequenam, o coração é agasalhado e a gente continua a se mover na vida, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Irmãos, o apóstolo Paulo então conclui dizendo: se é esse o poder que opera na fraqueza, eu vou dar graças a Deus por elas. Eu vou glorificar a Deus, assim como o salmista um dia disse: foi-me bom ter passado pela aflição. E aqui eu quero encerrar fazendo um apelo a você. É natural que em muitos momentos da vida eu e você fraquejemos. Irmãos, a vida é tão cheia de desafios. A vida todos os dias nos coloca diante de adversidades as quais a gente não espera. E você sabe que em dados momentos da vida cristã, eu fico um pouco queixoso da minha vida com Deus. Eu começo a pensar: essa vida de pastor, esse negócio é difícil demais. Aí eu tiro o meu olhar dos meus problemas, e aí eu olho para Cristo, aí eu lembro que Ele se fez fraco para me fazer forte. Aí eu lembro que o meu Senhor abaixou a cabeça para receber uma coroa de espinhos, para oferecer para mim a coroa da vida. Aí eu lembro que o Filho de Deus se fez maldito para que eu fosse feito bendito. Aí eu me lembro que Ele enfrentou a morte para possibilitar para mim e você vida, e vida abundante. E aí então, olhando para a fraqueza dele, que foi temporária, porque ele venceu, ressurreto está, olhando para nós e dizendo: levanta, vamos, eu estou com você. E você, irmão querido e irmã querida, quero orar pela sua vida. Feche seus olhos, por favor. Quero orar por você que se sente fraco.
quero orar por aquele que se sente ferido. Pai, eu quero colocar diante do Senhor aqueles que de alguma forma ou de outra se identificam com Paulo, porque talvez sintam na sua própria carne o espinho terrível do sofrimento, seja físico ou emocional. Oh, Pai querido, eu quero colocar diante do Senhor aqueles que precisam ser fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, as famílias enlutadas, doutora Grace, a família, nossa irmã Ana, que perdeu a mamãe, Dona Elzi, aqueles que de alguma forma sofrem o sofrimento que ninguém enxerga, e só eles sabem e reconhecem na tão noite escura da alma. Socorre essa gente em nome de Jesus. Ajuda-nos a aprendermos em nossa fraqueza, para que em nossa fraqueza a gente experimente o manifestar do poder de Deus. Abençoa a igreja e o povo de Deus que se reúne em Teu nome, aqueles que outrora trôpegos clamam a Ti, socorro, olha para nós e nos socorre com Teu braço forte, mão estendida e poder gracioso, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém.